Então, o tema proposto aqui hoje para a nossa conversa é sobre a terceira edição do Missal Romano em língua portuguesa. O assunto foi uma proposta do Márcio, que me sugeriu, né, que falasse sobre esse tema aqui. Na ocasião que estava para chegar a tradução, o Márcio me indicou um curso da CNBB, um curso com quase 10 aulas sobre o novo missal, e depois eu tive a oportunidade também de ter 2 encontros na paróquia do Rosário com os fiéis ali a respeito dessa terceira tradução do missal romano. O assunto também já foi abordado aqui no Instituto, não sei se vocês se lembram, pelo Márcio, quando nós tínhamos uma espécie de quadro aqui de assuntos da igreja, né? E aí nós tivemos como se fosse um spoiler, né? Um acesso a uma boneca, né? Uma tradução não oficial que os bispos somente tiveram acesso para aprovação, e a gente então começou, né, a falar em alguns momentos aqui nas nossas reuniões sobre o missal. O tema, né, sobre esse missal, certamente em alguns meios, sobretudo nos meios digitais, foi recebido com um pouco de polêmica e tudo, né, achando que seria um novo missal propriamente dito. Então, eu até prefiro falar não um novo missal, mas uma terceira edição do missal, né? Foi uma tradução, um processo que toda vez que Roma edita novamente um missal, ele tem que ser traduzido para as línguas vernáculas. Então, não é um novo missal propriamente dito, feito no Brasil pela CNBB, mas uma tradução da terceira edição do missal de 2002, né, que ainda foi promulgada pelo Papa São João Paulo II, que demorou 19 anos para chegar em nossas mãos em português. Então, é um processo demorado, lento, né, e cuidadoso. Mas a gente percebia na internet, sobretudo na página da CNBB, assim, hoje em dia todo mundo dá opinião de tudo, né, achando que entraria questões de viés à esquerda, enfim, coisas assim do tipo, né. Todo tipo de comentário foi dito lá. De certa forma, né, aquela expressão máxima, né, lex credendi, lex orandi, lex credendi, ou seja, a norma da oração é a norma da fé. Então a gente também tem que se preocupar, porque o missal, de certa forma, contém ali, de forma mais expressa possível, a fé da igreja, né? A gente não acredita numa ideia, a gente acredita numa pessoa, tem fé numa pessoa, Jesus Cristo, né? Não é uma ideia. Então, como é a fé, essa fé ela é contida na forma da oração da igreja, então essa oração ela tem que ser pura, tem que ser isenta de qualquer tipo de heresia, né? A gente percebe, assim, pelo menos no decorrer da história, que algumas heresias que entraram em até alguns missais que não tinham esse reconhecimento de Roma, né? Porque uma heresia não é somente uma ideia, ela muda aquilo que a gente acredita, né? Então esse que é todo o problema da heresia. Mas vamos lá então. Nesse curso que a CNBB ofereceu sobre o missal romano, nem todos os cursos, as aulas que estavam lá, eu julguei que eram propriamente sobre o missal. A primeira aula foi muito boa, foi com um monge chamado Dom Justino, um monge novo de Olinda, mas muito bom. Ele traçou assim uma história assim do missal, né, dos textos litúrgicos na história da igreja, de forma a contextualizar, né, como que chega aqui em 2023 com o missal, né? Isso, assim como a Sagrada Escritura, não caiu do céu, né? Teve todo um processo. O segundo encontro, acho que foi Dom Edmar Peron, que agora era o responsável, né, pela comissão de tradução, e aí ele apontou de uma forma muito simples as principais alterações, né, as novidades trazidas nessa terceira edição. Teve aulas sobre arquitetura, coisas assim que eu achei que não tinha muito a ver com o missal. Uma quinta aula era sobre a música no missal. Essa aula foi muito boa, que foi com o maestro Cleiton, que é da Catedral de Campinas, e ele foi uma das pessoas responsáveis pela parte musical do missal. Então foi muito interessante também a fala dele no que diz respeito à música. Mas vamos lá então.
Vou tentar fazer um apanhado aqui como um todo nesse tempo, sem tentar cansar muito vocês. Esse é um texto de São Justino Mártir. Assim, eu acho que é um testemunho muito interessante, talvez um dos primeiros depois da própria Sagrada Escritura, que narra de uma forma bem sucinta e clara o que era a missa, né? Ou como era celebrada a missa, né? Sobretudo nos primeiros séculos do cristianismo, onde ainda essas orações, essas anáforas, né, o missal propriamente dito não existia. Isso é interessante, que embora, né, tenha essa diversidade, ou às vezes parece que a coisa era um pouco livre, não era bem assim. Se a gente fizer um estudo das diversas famílias litúrgicas, né, dos diversos manuscritos, há uma certa uniformidade, uma certa unidade ritual, né? Então isso perpassa todas as liturgias, tanto em Roma como em Jerusalém, em outras partes do Oriente, a gente consegue perceber essa certa unidade que certamente havia, né, por meio da comunicação ali entre os cristãos. Eu resolvi colocar aqui por completo, né, esse texto do Justino, porque de certa forma ele vai pormenorizar como que era a missa celebrada, né, no início. Então, ele diz assim: terminadas as orações, damos mutuamente o ósculo da paz. Apresenta-se então a quem preside aos irmãos pão e um vaso de água e vinho. E ele, tomando-os, dá louvores e glória ao Pai do universo, pelo nome de seu Filho e pelo Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças em razão dos dons que dele nos vêm. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, o povo presente aclama dizendo amém. Uma vez dadas as graças e feita a aclamação pelo povo, os que entre nós se chamam diáconos oferecem a cada um dos assistentes parte do pão, do vinho, da água, sobre os quais se disse a ação de graças, e levam-na aos ausentes. Então, né, agora eu tinha colocado aí de vermelho, mas tá mais destacado aqui em negrito, né, uma parte que eu destacaria desse texto. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, não sendo lícito participar dele, senão os que crê ser verdadeiro o que foi ensinado por nós e já se tiver lavado no banho da remissão dos pecados e da regeneração, professando o que Cristo nos ensinou. Porque não tomamos estas coisas como pão e bebida comuns, mas, da mesma forma que Jesus Cristo nosso Senhor se fez carne e sangue por nossa salvação, assim também se nos ensinou que por virtude da oração do Verbo, ou seja, ao pronunciar as palavras da consagração sobre o pão e o vinho, né, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento que por transformação se nutrem nosso sangue e nossas carnes, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. E foi assim que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, chamadas Evangelhos, nos transmitiram ter-lhe sido ordenado fazer, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazei isto em memória de mim, isto é o meu corpo. E igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse: este é o meu sangue, o qual somente a eles deu a participar. Isso é interessante porque o próprio São Justino, nas suas apologias, no ano 165, já atesta que ele repete aquilo que os evangelhos dizem, né? A primeira, acho que narrativa da instituição da Eucaristia mais antiga é de São Paulo, do ano 40, né? A primeira narrativa. Então, você percebe-se isso, né? Essa linha de continuidade em repetir aquilo que foi dito por Jesus e que foi ensinado pelos apóstolos. No dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião dos que moram nas cidades e nos campos, e ali se leem, quanto o tempo permite,
as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Então, uma ideia de que essa reunião, a celebração da Eucaristia, ela inclui a leitura da Sagrada Escritura, né? Isso é desde o começo, que se lê essas memórias dos apóstolos. Assim que o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos tais belos exemplos, uma homilia, né? A gente percebe aí claramente isso se tratar de uma homilia. Erguemo-nos, então, e elevamos em conjunto as nossas preces, após as quais se oferecem pão e vinho e água, como já dissemos. O presidente também, na medida de sua capacidade, faz elevar a Deus suas preces e ações de graças, respondendo todo o povo amém. Então, essa ação de graças, né, se você for pegar no original, é a palavra Eucaristia, o próprio nome que designa a celebração da missa, né, a Eucaristia, uma grande ação de graças. E o que chama um pouco aqui a atenção nesse texto de São Justino é que essa oração de graças, né, ou essa grande oração eucarística, ela é feita na medida da capacidade do sacerdote. Então, a gente percebe que se esse bispo, esse sacerdote, é uma pessoa que tem um grau de instrução, é bem provável que essa oração seja um pouco mais eloquente, né? Mas a gente sabe também que o catolicismo se permeou também em camadas mais simples da sociedade. Certamente, então, essa capacidade de quem preside, do sacerdote, deveria variar, né? Se é que aqui ainda uma oração, digamos que espontânea, né? Uma oração espontânea feita ainda pelo presidente da celebração. Segue-se a distribuição a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças, pela Eucaristia, e o seu envio aos doentes por meio dos diáconos. Bom, então acho que era isso que eu queria chamar um pouco a atenção aqui, né? Que na época de São Justino ainda não se tem um formulário próprio, um missal. Essa oração de ação de graças, ela é feita de uma forma espontânea, né? Então você tem em Roma alguns formulários, diversos formulários de Hipólito de Roma, das igrejas orientais, de que essa ação de graças ela obedece uma regra, que permanece até hoje: a leitura, a ação de graças, a palavra da consagração e a distribuição. Então isso também não é tão aleatório assim, né? Só não há, digamos que, uma padronização sobre essa oração da igreja. Então, como que isso foi, né? Desde os apóstolos, passando por São Justino, até antes do Concílio de Trento, em 1570, que é o missal talvez o mais conhecido, né? O missal de São Pio V. Né? Como que eram, então, essas orações até 1570? Então, o que a gente tem, né, desse período são diversos livros litúrgicos, não somente um missal que contenha tudo, mas diversos livros litúrgicos. Então, você tem o livro do sacerdote, que é o chamado sacramentário. Você deve ter escutado essa expressão, sacramentário gelasiano, sacramentário gregoriano. Acham-se muitos deles digitalizados na internet, né? Muitos ainda sobreviveram, foram achados em bibliotecas de mosteiro e estão digitalizados na internet. Então, você tem uma família de sacramentários, que é o livro do presidente, que contém as orações da missa, a parte da consagração, os prefácios. Você tem o livro do cantor, que é o gradual, o antifonário. Você tem o livro do leitor. Então, você tem diversas famílias de livros que precisam para poder celebrar a Eucaristia, né? Tem que ter um de leitura, um do padre, outro do cantor. Eram diversos livros. Com o Concílio de Trento, você consegue ter isso tudo unificado em um livro só. Você tem aqui as antífonas, as orações, as leituras, o evangelho, está tudo em um único livro, né? Digamos que é algo bem compacto. Mas não era assim antes de Trento, né? O que nós temos são diversos livros, né? Então, esses sacramentários, assim, estão, por dizer assim, na base das orações que estão apresentadas no missal hoje. Muitas das que estão traduzidas para o português, você consegue identificá-la em algum desses sacramentários. A exceção são as festas, as solenidades que foram criadas depois, por exemplo, Corpus Christi, né? Que é anterior um pouco a Trento, mas foi Santo Tomás que compôs. Então não adianta procurar num sacramentário do século VIII que não vai se encontrar esse formulário dessa missa.
Então, né, isso é interessante também. Esses sacramentários, né, embora não há uma uniformidade da parte de Roma sobre as diversas igrejas e localidades da Europa, você consegue achar essa familiaridade de coisas em comum, né? A parte musical, por exemplo, chama muito a atenção. Você pega livros de canto do mosteiro da Alemanha, da França, de Portugal, da Espanha, você percebe o mesmo tipo de texto, que já era de alguma forma sendo utilizado, uma ideia de uniformização, né? Sobretudo a partir de Carlos Magno, a gente começa a ter, digamos que uma uniformização da liturgia romana para toda a Europa, né? Mas antes não era assim. Talvez assim o passo mais importante que alguém tenha dado para a ideia de um missal, um livro único, tenha sido São Francisco de Assis, né? Porque em Roma era utilizado na corte papal um missal chamado Missale Plenum, ou seja, um livro único que tinha tudo aquilo que era necessário para a celebração da missa. E os franciscanos, com aquela vida meio itinerante, com a evangelização, com aquela coisa de viagem, um padre levar um único livro facilitaria muito a sua missa, né? A sua própria missão. Ele não precisaria de carregar aquela quantidade de livros para poder fazer uma única cerimônia. Ele tinha tudo em um livro. Então, São Francisco começa a utilizar isso, né? Os seus frades também. E aí começa-se a ter, talvez em Roma, uma ideia de uniformizar isso para a igreja num todo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns dados aqui a respeito de datas. Acho que eu coloquei aqui. Aqui essa imagem é de um sacramentário. A gente percebe bem essa ideia da iluminura, né, nos livros. Isso é muito marcante na história do livro litúrgico, né, de que se tenha ilustrações nesses livros e não somente texto. Aqui a gente já tem, nessa imagem, um modelo de um Missale Plenum. Nós temos aqui a ideia de um calendário universal com as festas fixas, né, do ano litúrgico, a comemoração dos santos, e a gente já percebe aqui, numa única folha, antífona de entrada, oração de coleta, leitura, ou seja, todos os elementos contidos em um único livro. Então, o primeiro passo aí para que se condensasse tudo em um livro, como foi dito, foi São Francisco de Assis. Então, depois, a própria imprensa vai ajudar muito nisso, né? De uma forma a divulgar e fazer números maiores cópias desse Ordo Missale ou desse Missale Plenus. O primeiro deles foi em 1477, né? Ou seja, um século antes de 1570, de sair o primeiro missal de Pio V. Só que nessas quase 14 edições que esse missal teve variação muito grande textual de um para o outro. Inclusive, alguns contendo questões heréticas. Então, a gente fala, toda vez que vai se traduzir um missal, talvez esse rebuliço que teve com essa terceira edição não seja totalmente vazio, porque se teve isso, né, quase perto de Trento, pode ser que quem traduz trai, né? Então, pode ser que passe alguma coisa, não sei, estou supondo. Então, esse cuidado realmente voltou com muita pressão nas mídias, né, questionando sobre esse missal novo. Justamente porque ainda não se tinha essa ideia de que Roma controlaria as edições do missal. Não tinha essa ideia de um controle da igreja sobre todos os livros, né? Cada região editava o seu, a editora fazia a cópia e ia tendo essas variações. Uma outra figura interessante que vai ajudar muito, né, a questão do missal seria esse cardeal aí, né, o cardeal Guglielmo Sirleto. Ele que ajudou nas preparações da formação do missal durante o pontificado de São Pio V, né? Mas ele próprio, isso são os historiadores, né, com fontes, se utilizou de uma dessas versões antigas impressas aí da edição milanesa. Ou seja, ele pegou uma dessas edições que teve do missal
e ali ele foi fazendo suas correções para poder elaborar esse missal de São Pio V, utilizando-se uma versão que já tinha impressa, né? Então, essa é um pouco da trajetória do missal enquanto livro. A partir do Concílio de Trento, esse livro ganha uma certa estabilidade, que só vai ter uma alteração, né, com São João 23, então, ou seja, né, quase 300 e poucos anos aí de uma estabilidade, pouca alteração em um livro, somente acrescentando alguma festa, algum santo novo no calendário romano geral. Mas a estrutura da missa, os textos, isso permanece aí inalterado, fixado a partir de Trento. Então a gente chega ao processo, né, de tradução do Missal Romano na terceira edição, né? Aqui eu estou pulando um longo trajeto da reforma do Concílio Vaticano II, que não é o objetivo de se abordar numa palestra, né, numa fala tão curta. Antes dessa terceira edição, eu anotei aqui, né, foi algo muito problemático, né, sobretudo porque quando se muda a liturgia e não se tem um missal que se adequa a essa liturgia, também surgiram muitos textos, né, traduções livres feitas pelas conferências episcopais. Não sei se alguém aqui lembra, mas eu ouvi alguns relatos que o padre começava a missa em português, com as leituras em português, do ofertório para frente ele seguia a missa como era no concílio antes da reforma, né? Exatamente porque ainda não se tinha um missal, né? E fazer um missal, escrever um missal e traduzir um missal para o português não é uma tarefa fácil, né, de ser feita do dia para a noite. Então, essas mudanças no rito aconteceram entre 60 e 67, mas o primeiro missal mesmo em latim, ele só sai em 70, né, em latim, e aí acho que em 73 é que a gente tem a primeira versão aqui no Brasil de um missal, né? A segunda edição em latim sai em 1975, e no Brasil nós só vamos ter em 1991, quase 16 anos, que é essa versão antiga que nós tínhamos aqui, que é a segunda edição do Missal Romano. Já a terceira edição, ela foi dada por São João Paulo II, naquele contexto da comemoração do ano 2000, o jubileu do ano 2000. A versão impressa em latim só sai em 2002, e a nossa terceira edição em 2023, em língua portuguesa. Né? As diversas conferências episcopais também tiveram que se carregar disso, né? Isso, digamos que é a novidade na vida da igreja, porque Roma fazia um missal, o missal vai em latim para o mundo inteiro. Agora tem-se esse tempo aí de preparação das comissões para poder fazer a tradução, né? Essa terceira edição, a primeira tradução dela acho que foi para uma língua grega, né? Depois seguido para o inglês. Eu acho que há 2 anos atrás saiu da Conferência Episcopal Portuguesa, né? E o nosso agora em 2023. Aqui, não vou comentar isso tudo, mas só para a gente ver que esse processo ele foi um pouco demorado, né? Por que isso demorou tanto? Tivemos ainda uma pandemia aí no meio, né? O trabalho começa em 2002 com a tradução da Instrução do Missal Romano. A Instrução do Missal Romano é uma das primeiras coisas que vem em todos os missais, né? É a bula, como que se usa o missal. Então, nós já tivemos acesso aqui no Brasil, em 2004, a partir de 2004, acesso a essa tradução dessa instrução do Missal Romano, né? Que foi depois publicada em diversos volumes, né? Disponibilizadas aí na internet. E aí começa-se, então, em 2007, uma revisão iniciada pela Comissão para os Textos Litúrgicos, chamada CETEL, da CNBB, que faz essa comissão de tradução. Eu achei positivo porque dessa primeira vez a gente teve assim, um colegiado, digamos que dos bispos, e também de peritos da língua latina, né? Eu acho que a versão anterior, não sei se alguém aqui lembra, mas tinha um vídeo muito famoso na internet do Dom Snar, que era o presidente da CNBB, era um monge do Mosteiro do Rio, e ele falava abertamente assim que em Roma não tinha um perito em língua portuguesa. Então foi meio que fácil burlar a Santa Sé. Eles pegaram o missal do francês, traduziu o português e a Santa Sé aprovou. Então foi um pouco assim, né? Sobretudo porque quando voltaram de Roma após o concílio e tiveram que fazer a conferência dos bispos, você ainda não tinha essa ideia de todos os bispos, não tinha os meios de comunicação como tem hoje em dia.
Então, eu acho que essa tradução, ela tem pelo menos uma crítica assim, textual, sabe? Acho que um trabalho um pouco mais sério e mais calmo se comparada com a segunda edição. De 21 a 23 de agosto de 2012, no processo que envolve a tradução e revisão do material traduzido, seguidas de envio para os bispos aguardando emendas. Então, como que foi feito esse processo, né? Sentava-se lá essa CETEL, que é a Comissão Episcopal de Tradução dos Textos Litúrgicos, juntamente com os peritos, iam fazendo a tradução dessa terceira edição. À medida que os blocos do missal ia sendo traduzido, isso foi enviado para todos os bispos do Brasil. E esses bispos tinham que responder ou favorável ou não, ou com as alterações que eles sugeriam nas traduções, né? A CETEL poderia acatar ou não. E foi respondido a todos os bispos, olha, né, as considerações feitas pelo senhor não foi aceita por causa disso e disso e disso. Então, assim, foi um trabalho, digamos que assim, muito aberto, né? Pelo menos os bispos todos os bispos tiveram acesso no desenvolvimento desses textos de uma forma gradual, né? Começando pelo próprio do tempo, Advento, Páscoa, orações eucarísticas, até completar o livro num todo, né? Em 2013, a CETEL fazia a revisão e a tradução portuguesa para o Brasil da terceira edição do Missal Romano. O trabalho consistiu na época do santoral, ou seja, tratando da parte dos santos, que seria a última parte do missal, né? Que é a parte do missal em que traz o santo de cada dia com as orações próprias. Deixa eu ver mais alguma data aqui importante. Em 2014, já havia sido traduzido os textos do tempo pascal. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Tinha aprovação parcial dos bispos, voltava para a CETEL. Quando terminava o bloco, isso era enviado para Roma. Então, também Roma teve que fazer esse trabalho também de leitura e aprovação em blocos dos textos. Não foi tudo de uma vez só. Então, não foi só uma aprovação do Brasil, né? E a gente consegue ver claramente, assim, no texto e pelas conversas, o que Roma questionou. Roma fez diversos questionamentos em algumas questões do missal, né? Coisas assim do tipo, sobretudo na parte musical. Então, teve muita coisa também de Roma, também nesse missal. Em 2019, a tradução da terceira edição do Missal Romano, o passo seguinte era a aprovação da Assembleia. Só que aí foi o ano da pandemia e essas reuniões das Assembleias da CNBB passaram a ser de modo online, né, por videoconferência. Então, a coisa ficou um pouco meio que parado nesse sentido aí, né? E aguardando também a autorização pela publicação da Santa Sé. Mas a pandemia impediu isso, né? Essas reuniões de que forma que fossem realizadas presencialmente, né? A própria CETEL, a Comissão de Tradução dos Textos com os peritos, fez com que isso ficasse um pouco devagar, né? A partir de 2020 a 2021, então, começa as reuniões por videoconferência. Em maio e agosto de 2022, após a acolhida das sugestões, foi aberta uma consulta virtual aos bispos quanto às orações eucarísticas e orações sobre o povo. E aí tem um número que eu achei interessante, né? Dos 177 bispos que responderam à consulta, 98% destes deram o seu sim à aprovação da nova tradução, né? Enfim, isso gerou um relatório muito grande, 59 páginas. Eu tive acesso a esse relatório, você percebe claramente, assim, bispo questionando questões de termos, né, que poderia modificar para poder melhorar um pouco a tradução. Uma opinião minha, né, em comparação com o anterior, a tradução ficou muito melhor, né? Assim, acho que expressa melhor aquilo que eu disse no início, alex credendi e alex orandi. Expressa muito melhor a fé católica do que o outro. São termos, né, precisões terminológicas, mas que mudam a forma como se refere a Deus. É um texto, digamos que mais polido, um pouco mais prolixo, talvez. Não sei se vocês já notaram, que a gente fica meio no automático, né, e não consegue notar essas sutilezas. Mas uma leitura assim, um pouco mais atenta, a gente consegue perceber essas variações. Então, agora eu vou passar assim, para uma apresentação mais prática
né, do que foi acrescentado, do que precisou de ser acrescentado no missal, e esses dados estão na própria apresentação do missal feito pelo Dom Edmar Peron, né, daquilo que foi. Você percebe claramente que é um volume muito mais pesado, 5 quilos de livro, né, em comparação com o anterior, mas por causa da parte musical, uma sugestão também dos bispos era que a letra fosse um pouco maior para poder facilitar, né, a leitura, então teve todo esse tipo de cuidado, né? Tornou-se um livro muito pesado, muito grande. Então, o missal é fruto daquele desejo da Igreja de realizar uma acurada reforma geral da liturgia, para que o povo cristão possa receber com maior segurança graças abundantes na Sagrada Liturgia. Ele garante a intrínseca relação entre lex orandi e lex credendi, ou seja, a norma da oração é a norma da fé, pois a Igreja crê o que celebra. Por isso, no processo de tradução, houve um cuidado meticuloso para buscar as expressões mais adequadas que assegurassem fidelidade ao texto oficial latino, à língua portuguesa e à mentalidade cultural brasileira. Então, a primeira coisa, né, que foi traduzida, a primeira parte do missal, é o próprio do tempo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Não vai dar para ver, mas depois vocês podem folhear o missal. Esse missal foi adquirido pelo Instituto, então ele faz parte da nossa biblioteca, esse novo missal. A parte do próprio do tempo é a parte, digamos que mais cristológica do missal. Ela começa do Advento, passa pelo Natal, Quaresma, Semana Santa e o tempo comum. São as partes que a gente chama de cristológica do missal, né? Então, essa primeira parte. Ele veio com ilustrações do Cláudio Pastro. Em comparação com o anterior, aí o Pablo fez uma cara assim, realmente, em comparação com o anterior, é um pouco melhor, né? Pelo menos assim, tem algumas normas de iconografia, mas é porque o Cláudio Pastro virou marca, né? Ele já morreu, acho que ele faria 75 anos, mas a marca dele continua. Não sei quem continua reproduzindo as coisas dele ou fazendo coisas, né? Mas deve ser uma equipe de arquitetos, de pintores, que continuam ainda fazendo e assinando como se fosse deles. Virou uma marca, é isso? Uma marca. Não sei como é que isso funciona na arte, mas eu sei que ele já morreu, mas continua fazendo coisas novas. É um pouco mais colorido. Faz parte do missal ter iluminura. Então, assim, pelo menos isso tem um apoio na tradição. O missal, pelo menos, vem ilustrado. Se a ilustração é boa ou não, é uma coisa que a gente pode questionar, mas faz parte da tradição que o livro litúrgico, por ser sagrado, contenha tanto música quanto iluminuras, né? São discretas, não são tão coloridas assim, não. Vale a pena ver depois. Eu acho que em relação ao primeiro, que parece uma coisa de xilogravura, o outro não tem um aspecto muito bom, muito escuro, da segunda edição. Não sei quem fez, se encarregou dessa parte da ilustração. Viu de Portugal, achei tudo meio borrão, assim, parece aquela pintura de Nossa Senhora de Fátima do santuário. Acho que não foi feliz também. Valeria a pena ver assim, quem são os artistas que conseguiriam fazer uma boa ilustração para esses missais, né? Então, o que foi acrescentado, então? Né? A primeira coisa, os formulários completos para as missas feriais do tempo comum, advento e tempo pascal. No missal anterior não tinha formulário para os dias de semana. Você tinha o formulário do primeiro domingo do advento, aí chegava segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você repetia aquele formulário do domingo. Então agora foi acrescentado os formulários, as orações, a coleta, a oração pós-comunhão, para todos os dias da semana também, para não ficar repetindo essas orações. A missa da vigília da Epifania do Senhor, ou seja, nós só tínhamos no missal antigo a missa da Epifania, e já tinha sido colocado em Roma que a Epifania, por ser solenidade, tem que ter um formulário próprio para a missa da vigília. Então foi acrescentada a missa da noite, da vigília da Epifania. É uma novidade que não tínhamos, com formulários próprios, músicas próprias. As orações sobre o povo no final da missa, desde a quarta-feira de cinzas até a quarta-feira da Semana Santa, tudo isso baseado em sacramentários mesmo medievais. Mas o missal outro não tinha esses elementos que foram agora traduzidos. Pentecostes também não tinha uma missa própria da vigília. Isso foi restaurado conforme era
no missal tridentino, uma vigília prolongada de Pentecostes com diversas leituras, como se fosse uma vigília pascal. Então foi um elemento restaurado que se tinha no missal de São Pio V, mas que se tinha perdido com o missal de Paulo VI, essa missa da vigília de Pentecostes. Então essa é a primeira parte do missal. A parte do meio, que é a parte do ordinário, os formulários da missa, que não se altera, né, que se repete, que tem aquela estrutura, tivemos diversos elementos novos, né? O primeiro dele foram os prefácios que foram acrescentados, sobretudo porque o número de doutores da igreja aumentou e não havia um prefácio para os doutores. Então, isso foi uma coisa que foi pedido pelos bispos do Brasil, que se tivesse um prefácio próprio para os doutores da igreja. E aí, isso foi uma concessão da Santa Sé para que os bispos do Brasil construíssem um prefácio para os doutores. Agora entrou Santo Hildegard von Bingen, tem tantos outros doutores. Então, um prefácio que expressasse propriamente o mistério dos doutores. A minuciosa revisão da tradução das orações eucarísticas, a inclusão do nome de São José, que já tinha sido um pedido do Papa Francisco, os padres, quando celebravam, incluíam no cano o nome de São José, mas era tudo anotado a lápis. Agora o nome de São José já aparece na parte impressa. E as mudanças, algumas, né, que o povo ainda não notou ainda. Vejo rezando errado, sobretudo o padre, quando vai rezar a primeira fórmula do ato penitencial, minha culpa, minha tão grande culpa, esquece da segunda culpa aí. Então, voltou, né, 3 vezes, minha culpa, minha tão grande culpa. As 3 vezes aí, igual ao original do latino. No ofertório também passa batido, não está anotado aqui, mas receba-se por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ninguém fala a sua santa igreja, porque antes era de toda a igreja, né? De toda a sua santa igreja, igual era Ecclesia Sua Sancta no latim. Então voltou esse, mas o pessoal passa batido. Até hoje eu não vi em nenhum lugar o pessoal respondendo correto o convite do Orate Fratres, porque mudou aí a sua santa igreja. Essas são as partes dos fiéis, né? A parte do padre mudou bastante, né? Os padres, assim, eu vi que eles tiveram muitas dificuldades, e alguns ainda têm, porque voltou pelos séculos dos séculos, né? E alguns não conseguem fazer o pelos séculos dos séculos. A Assembleia, às vezes, também não espera o padre falar pelos séculos dos séculos e já responde o amém antes. Então, acho que é uma fase de adaptação que ainda vai demorar ainda algum tempo até isso ficar automático. Se é que fica, né? É só ter atenção aí, porque algumas coisas... Antes era para todos sempre. Agora e para sempre. Agora e para sempre. Agora e por todos os séculos dos séculos. Qual que é esse momento? Em todas as coletas, no Por Cristo, no Per Ipsum, tá tradução igual no latim. Sécula seculorum, pelos séculos dos séculos. Nas coletas também, o nosso Jesus Cristo pelo reino, pelos séculos dos séculos. Tudo agora tem, né? Eu acho que a liturgia das horas não teve uma tradução, mas quando tiver, eu acho que o Glória ao Pai também vai voltar com os séculos dos séculos, né? Que foi retirado, certamente isso vai voltar. No próprio dos santos, que é a última parte do missal, que a gente celebra os santos, a memória dos santos, teve diversos santos que foram canonizados por São João Paulo II que não estavam no missal. Alguns santos do calendário universal que são de devoções no Brasil, igual o São Charbel, que não tinha formulário, agora tem. Santa Faustina, o próprio São Pio de Pietrelcina também não tinha, né, uma missa específica para ele no formulário. Os santos brasileiros, Frei Galvão, não tinha uma missa específica para ele, com orações, antífonas e prefácios. Então isso sempre aconteceu nos missais. À medida que se canoniza alguns santos, é preciso de que se criar alguns suplementos para atender essa demanda, né? Santa Dulce, né? Enfim. A título de curiosidade, bom, vou para a parte musical, depois isso é o Romanos, né? É romano. A parte musical do missal, né? O missal antigo, a parte musical vinha no final do livro, com partitura moderna e, assim, parte musical muito descuidada, sabe? Se você percebia, assim, algumas coisas, melodia extraída de um canto popular,
Melodia conforme uma reza nordestina. As melodias agora, elas foram todas adaptadas, né? Foi uma adaptação do tom solene e do tom simples do canto gregoriano para o português, feita pelo maestro Cleiton. E foi uma exigência da Santa Sé que elas fossem todas incluídas no missal, e não só no final, mas distribuídas durante o missal, de forma que o padre, ao rezar, tivesse contato com a partitura. Só que nós não temos uma formação do clero ainda para isso, né? Parece que a ideia é que essas melodias sejam colocadas em prática, porque a primeira fórmula que você tem de participação dos fiéis é no diálogo com o sacerdote, quando ele canta a parte dele e a Assembleia responde. Se o padre não canta, a Assembleia também não canta. Depois vem o ordinário e depois vem o próprio. Mas no grau de hierarquia, a primeira participação da Assembleia está no diálogo com o sacerdote, que praticamente ficou extinta depois do concílio, né? Sobretudo aqui no Brasil. O padre não canta mais, por sua vez os fiéis não conseguem responder o sacerdote com o canto também. Então essas melodias voltaram da forma como era, né? Tradicional, e distribuídas no meio do missal com os dois tons, no tom solene no meio do missal e no finalzinho, no apêndice, com o tom simples. Então assim, e a CNBB fez um trabalho, um projeto de que vai sair uma edição de bolso com um canto, com notação quadrada do canto gregoriano, e também já saiu na internet as gravações, de forma que o padre possa ter acesso a isso. Já saiu, acho que semana passada, no site, no YouTube. Essas melodias estão lá disponíveis. Vamos ver com o tempo, né? Parece que o projeto é que isso realmente se pegue. Se tiver um projeto mesmo dos padres começarem a cantar, venda com livro de acompanhamento também já saiu pela CNBB, a parte do organista. Então, de certa forma, é um avanço nesse sentido de colocar o acompanhamento ao som do órgão com melodias mais tradicionais, todas do canto gregoriano. O padre lá da igreja do Rosário já está cantando. Já está? Já. É uma forma boa, né? Domingo ele cantou bastante. Agora, olha que, assim, eu poderia fazer um trabalho só de comparação, né? De muitos textos. Eu trouxe só 2 fragmentos, só para poder ilustrar um pouco isso, né? Na oração eucarística número 1, por exemplo. Aqui saiu em vermelho. Olha como que era antes, né? Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Eles acrescentaram, né? Suplicantes vos rogamos e pedimos, aceiteis os dons, este sacrifício puro e santo, fé católica. Então esses termos, eles estão aparecendo novamente numa tradução quase que literal da oração eucarística número 1 ou do cânon romano. A Santa Sé parece que questionou esses fragmentozinhos de resposta da Assembleia que tinha aqui no Brasil. Parece que a CNBB falou que já era tradição aqui e que seria difícil de retirar isso, porque facilitava a participação da Assembleia, enfim. Mas também isso foi reduzido. Você percebe que aqui no meio dessa oração tinha um abençoai a nossa oferenda ao Senhor. Aqui ele foi retirado e apareceu só no final. Então, foi, digamos que enxugado esses elementos, né, que estavam em excesso. Mas olha a sonoridade, como ficou muito bonita a oração. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe a paz e a proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo o Papa, o nosso Bispo e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Então, assim, as orações estão mais elaboradas, né? Eu lembrava do Sr. Falabella do Quesumus, né? O suplicante, o por favor. Isso apareceu nas orações novamente, ao se tratar a Deus, se pedir por favor, por clemência, com um pouco mais de respeito com a figura de Deus. Então, assim, o texto está bem traduzido. Aqui, coloquei somente uma partezinha que antecede a consagração, por exemplo, né? Antes era assim, na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós. Na véspera de sua paixão, não é a noite que foi entregue, é a paixão.
Ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu e a voz ao Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: a fórmula da consagração não mudou. Mas a gente percebe que esses elementos, que eu grifei aqui de vermelho, eles estão presentes na totalidade do missal. Uma coisa que chama muita atenção, por exemplo, na oração do ofertório, era recebei. Recebei, ó Pai, agora é aceitai. Mudaram para o aceitai, que eu acho que fica mais em condição com a fé católica. A gente pede novamente a Deus que esse sacrifício seja aceito por Deus. É preciso pedir sempre que o sacrifício da missa seja aceito. Essa, pelo menos, foi a tradição que foi passada nesses livros litúrgicos. Enfim. É tão esquisito a pessoa tirar essas coisas assim. Então, mas é o que eu falei, eu acho... Qual seria a fé de Dom Clemente? Pois é. Assim, eu acho que ele vai cair no esquecimento. Sobrenatural, não sei. Assim, eu acho que foi uma coisa feita muito às pressas, eu acho. A questão de pegar um missal, pelo menos foi o que ele disse, traduzido por francês, tinha sido rejeitado e traduziu para o português, não traduziu direto do latim. E o fato da Santa Sé também ainda não ter peritos. Eu acho que agora, com peritos em cada língua na Santa Sé, eu acho que ficou mais difícil passar alguma coisa assim. E outra coisa que eu achei muito interessante, vocês vão ver no missal, pode folhear, tem diversas coisas com B. Tudo que tiver B, você sabe que é do Brasil. Então, assim, tá claro agora, você consegue saber o que foi acréscimo daqui e o que não foi. Não são acréscimos, digamos assim, arbitrários, porque o próprio Papa Francisco, num documento seu, que eu tenho aqui o nome, ele ampliou para que as conferências episcopais tivessem autoridade nessas traduções. Então, assim, a CNBB, se fizer qualquer coisa agora, contanto que não contradiga a nossa fé, ela tem essa abertura que o Papa concedeu, vou pegar aqui, para não falar besteira, em 2017, o motu próprio Magnum Principium, que ele dá autorização às conferências episcopais, um pouco mais de autonomia na tradução dos documentos litúrgicos, nas competências de julgar o valor e a coerência de uma ou outra frase nas traduções do original. É isso, pelo menos, que ele dá de liberdade. Não discordo disso não, porque tem algumas questões que você pega o missal de Portugal, se for lido aqui no Brasil, o pessoal ri. Eu já contei isso aqui e vou contar de novo. Na Vigília Pascal a gente canta: assim como suspira a corça. Em Portugal é como suspira o veado. Se canta isso no Brasil é chacota. Então tem adaptações que tem que ser feita, porque uma palavra, talvez uma expressão latina, como for traduzida para o nosso português, não vai soar de uma forma muito agradável aos ouvidos. Uma coisa que não precisaria se fosse tudo em latim, certamente isso não teria essa necessidade. Mas não só isso, tantos outros elementos que você percebe que, se não for traduzido, levando em consideração a palavra do vocabulário local, pode ser motivo de chacota ou até mesmo de deixar... Porque tem palavras em latim que são clássicas, que no Brasil se tornou uma coisa assim... Não me vem à memória nenhuma. Mas tem palavras do latim que, se for traduzir literalmente para o português, assim, é uma palavra que ou não está em desuso, ou então não soa tão agradável nos ouvidos, Por exemplo, antila, eles traduzem por serva. Se falar escrava, pode ser que talvez, assim, não sei, uma escrava do Senhor, Aí traduz antila por serva, que também tá certo, é uma opção aí do tradutor, enfim. Não dá para entrar nesse mérito, eu teria também que ter tido um estudo maior sobre isso. Mas, assim, eu acho que o português para o latim é uma versão 1.2, eu acho, assim. Eu gosto muito do português e acho que das línguas latinas, a última flor do Lácio, eu acho que tem uma proximidade. Então, assim, quando você pega uma tradução bem feita, você consegue perceber esses elementos do latim nessa tradução, que antes tinha sido completamente suprimida. Se comparar aqui qualquer coisa de um com o outro, você percebe esses elementos, igual o próprio pelos séculos dos séculos, Se tem essa expressão em português, por que vai usar agora e para sempre, Se o século seculorum, tem como traduzir
né? Então são coisas boas que voltaram. No Pai Nosso, eu esperava que o dívida fosse voltar e não voltou, né? Permaneceu as ofensas do francês, o français, né? Do missal em francês. A Conferência Episcopal Italiana parece que voltou com várias coisas mais tradicionais que tinham sido mal traduzidas para o Pai Nosso, inclusive a dívida, o italiano eu ouvi falar que voltou. Agora sim, eu acho que a questão toda acho que é a Assembleia e o clero. Eu acho que o missal está bom. Talvez o que precisa de uma reforma seja o próprio clero e a própria Assembleia. Porque o missal, naquilo que se refere a lex orandi e lex credendi, né, aquilo que é a questão da fé, creio assim, posso colocar a mão no fogo, né, pelo missal. Pelo menos tudo aquilo que eu li, não tem nada assim, tudo acho que está expressando mais verdadeiramente a fé católica. Deixou mais belas palavras, sabe? Tá bonito. O dia que eu escutei o padre rezando, e assim, o padre com dificuldade, ele começa a ler mais pausadamente. Então você consegue entender mais aquilo que ele está lendo. Agora, o que falta um pouco é a música, né? Os fiéis, propriamente dito, porque o texto tem digamos que uma reverência quando se trata com Deus. Mas talvez, né, a postura da Assembleia e do sacerdote ainda não estão condizendo com isso. Mas eu já vejo que é um processo muito grande de ter voltado o canto gregoriano em todos os textos, no tom solene e no tom simples, né? E esse investimento da própria conferência para que isso volte a ser cantado, porque poderia ser um apêndice, né, no livro, e não foi. A Conferência Episcopal Romana falou, eu quero a partitura no meio e com notação moderna, para que todo mundo, qualquer professor de música consiga ensinar um padre a cantar o que está aqui. Se vai pegar ou não, né, temos que aguardar. Pai Nosso cantado, né, essas coisas assim que tinham sido praticamente desaparecidos aí da liturgia. Na questão musical, eu fiquei sabendo que houve um racha dentro da própria conferência, né? O que vigorou maior foi a parte mais tradicional, mas a gente percebe alguns elementos de texto que entrou que são de músicas do Reginaldo Veloso. Isso, por exemplo, que eu não entendi. Por exemplo, na Vigília Pascal, depois da bênção do Círio e da pia batismal, o texto era trazido pelo missal, era o texto de Ezequiel, né? Via água saindo do lado direito do templo. Conforme está lá, o vidi aquam, no latim, trazia um texto. Agora eles colocaram a entonação do oitavo modo, do Aleluia Solene Pascal, igual está no Gradual Romano, mas a sugestão está o texto do Reginaldo Veloso. Eu vi, foi água manal. Eu falei, mas que texto é esse? Então, assim, né, mas aí isso foi dito num dos encontros, que houve uma divisão muito grande, e quem assumiu depois foi o Cleiton, né, e que cuidou de toda a parte musical. Enfim, a adaptação seria alguma outra coisa, eu teria alguma crítica na adaptação dele, coisa pouca, assim, na distribuição do texto na melodia, mas é coisa simples, né, isso é café pequeno perto do trabalho que foi feito, né. Enfim, espero que vocês deem uma olhadinha no missal, ficou bonito, ficou grande, deem uma olhada assim nas partes musicais, enfim, vale a pena. E, enfim, é isso, né? Acho que a Cida estava lá no segundo encontro, eu consegui fazer um paralelo do texto do cânon romano. Voltou a parte do anjo, por exemplo, que foi suprimida, né? Para que envie esta oferta ao anjo que tem no cânon romano, que tinha sido suprimido. Isso nem existia na primeira tradição, e isso voltou. A parte do sacrifício que é levado diante do altar dos céus. Diversos outros elementos. Mas é isso, né? O tempo já esgotou. Muitos outros elementos, mas a gente pode ir com calma. Depois a gente pode desdobrar isso aí em algumas partes, se for o caso, né?